João Batista era parente de Jesus. Suas mães, Maria e Isabel, elas eram parentes. Quando Maria é notificado a Maria que ela estava grávida e tudo isto pelo anjo Gabriel, ela vai procurar a parente. Não diz no texto da Bíblia que ela seria prima. Não fala prima, fala parente. Então, atendendo a isto, mantemos o parente. E quando ela chega para visitar Isabel, Isabel estava grávida. Então, nós temos que João é parente de Jesus e um pouquinho mais velho que Jesus, mais ou menos uns 6 meses, porque Maria estava grávida de um jeito que ainda não se percebia que ela estava grávida. E, no entanto, quando ela chega para visitar Isabel, o bebê que está no ventre de Isabel se sente o impacto das vibrações de Jesus e fala pela mãe. João, vê que ele realmente... João Batista fala pela mãe, através da mãe. Porque é interessante, né? Dizem que a gravidez é o único e verdadeiro caso de incorporação. É interessante isso. Mas, então, é neste falar de João que nós temos a frase que encontramos na oração da Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então, quem diz estas palavras é João. Olha que coisa mais linda, não é? Eles tinham uma relação já espiritual muito próxima. João estava, como também, incluído na missão de trazer o Evangelho à Terra. João é o único personagem do Novo Testamento, além de Jesus, que foi profetizado. Ele é o precursor, aquele que deveria vir antes para anunciar a chegada do Messias. Então, além de Jesus, João Batista é o único personagem do Novo Testamento que foi profetizado. Então, é este que nós vamos encontrar agora nessa passagem. O que acontece com João? Para quando lermos não ficar tão difícil, vamos dizer assim, porque é história, né? Nós temos dois irmãos, Herodes e Filipe. Deixa eu ver se eu não estou errando o nome, se é Filipe mesmo. Filipe, exatamente. Filipe era casado e a mulher de Filipe passa a ser a mulher de Herodes. Nem naquela época isso era de bom tom, tá? Não era de bom tom, não havia mesmo uma justificativa moral para aquilo. Herodes não é o Herodes que mandou matar os bebês quando Jesus nasceu. É o filho daquele Herodes. Então, Herodes teve filhos que passaram a reinar, porque Herodes era rei. Aquele que mandou matar os bebês era rei. Naquele tempo, quando Jesus nasceu, ainda não havia o domínio dos romanos sobre o povo judeu. Herodes, então, teve filhos e cada filho ficou como um rei, um reizinho. Né? Não era um rei, mas até Herodes, talvez por ter ficado com Jerusalém, não é? A sua parte de gerência era Jerusalém e tinha o mesmo nome do pai, deveria talvez ser o filho mais velho. Ele tinha um reconhecimento do povo muito grande, né? Como se fosse rei, mas não era, porque o imperador era de Roma. Não poderia haver outro rei. Eles permitiam que houvesse uma gerência administrativa, não atrapalhavam os romanos como dominadores, mas não poderia ter um rei, porque eles tinham um César apenas. Então, eles ficaram como tetrarcas. Cada um administrava uma região. Quantas regiões eram? Tetrarca, eram 4 regiões. Muito bem. Então, 2 desses irmãos entraram nesta situação insólita de que o irmão
Herodes tomou a mulher do irmão. E João Batista, sabemos quanto ele era severo com relação à lei, era muito duro com Herodes, porque João Batista não tinha meias palavras. Fosse quem fosse, está errado, está errado. E ele era muito, falava mesmo abertamente sobre o absurdo que era o irmão ter roubado a esposa do seu irmão. Isto era uma coisa totalmente errada. Muito bem. Herodes gostava de João Batista, o reconhecia como profeta. Então era um homem santo. Ele falava, ele reconhecia o quê? João Batista estava errado? Não, ele roubou mesmo a mulher do irmão. João Batista não estava dizendo nada que não tivesse acontecido, não era uma injúria, não era uma calúnia. Então João estava sendo correto, como um bom profeta deve ser. Falava que não podia ser e Herodes ouvia aí. Mas o que acontece? A Herodias, que era a esposa do irmão, e depois passou a ser de Herodes, imagina, ela não ficou nada feliz para dizer que ela ficou com muita raiva de João Batista. Por quê? Porque ele estava... Um homem mal falado, poderoso, né? Tipo assim, ok, não me abalo, estou muito bem. Mas a mulher, que era sempre a culpada, não é? Hoje não, a mulher é muito respeitada. Bem melhor do que era, mas ainda sabemos que não é como deveria ser. Mas naquele tempo, ela passou a ser criticada de uma forma forte, ela não gostou nada, afinal, ela estava se sentindo assim numa situação que ela não queria ser criticada. Então, ela pediu, ele foi preso, tá? João Batista foi preso, por fim, tudo aquilo criou um mal-estar e ele foi preso. Estava lá na prisão, provavelmente, ia chegar uma horinha lá, que a Herodias ia se distrair e Herodes ia soltar João. Mas acontece que ela era muito inteligente e... Estou vendo aqui. É Herodias mesmo, não é? Mas a gente vai ver no texto. A princípio fica. Aí ela ficou esperando o melhor momento. E houve o melhor momento. E é sobre este melhor momento que nós vamos ver aqui. Melhor momento para a esposa perturbada, né? Porque não foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia para ela, mas uma coisa... O rei Herodes ouviu isso. O que o rei Herodes ouviu? Que os apóstolos, né, que os discípulos desse Jesus tinham saído e falavam sobre arrependimento. E é interessante, não é? Porque, de uma certa forma, a crítica de João era para que Herodes se arrependesse, não é? E desfizesse o mal feito de devolver ao irmão a sua esposa. Então, o rei Herodes ouviu isso, pois o nome dele se tornou público. O nome de quem? De Jesus, certo? E dizia, o Herodes, João Batista se levantou dos mortos e por isso os poderes operam nele. Para ver como é que ele estava se sentindo culpado. E como ele reconhecia a grandeza de João. Porque ele diz que João Batista se levantou dos mortos e que o poder de João operava sobre Jesus. Outros diziam, é Elias. Não deixava de estar certo, né? Porque Jesus diz que realmente João Batista foi Elias, não é? Um personagem do Antigo Testamento. É Elias. Morto há séculos, Elias, ok? É Elias, outros diziam, é profeta como um dos profetas. Jesus era reconhecido como profeta, assim como João Batista era reconhecido como profeta, e este era uma característica que, se a pessoa apresentasse, era muito respeitado.
certo? Ouvindo isso, Herodes dizia: João, o que eu decapitei, esse ressuscitou. Pois o próprio Herodes. Aí vem a história, ok? Então, nós vemos aqui que o próprio Herodes ele destaca o fato de ter decapitado ou mandado decapitar João Batista. E aí começa aqui no versículo 17. Pois o próprio Herodes, conta Marcos, mandara prender João e o amarrou na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, que casou-se com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Certo? Então as coisas eram bem claras e diretas. Herodias guardava ódio, rancor por João Batista. Queria matá-lo e não podia, claro. Ela não tinha poder para mandar matar. E vai se justificar por que ela não podia pedir a Herodes a morte de João Batista. Está aqui no versículo 20. Pois Herodes temia João, sabendo ser ele um homem justo e santo, e o protegia. Então, Herodes protegia João porque tinha medo dele, porque o reconhecia como um homem santo. Quando Herodes ouvia João, ficava em dúvida sobre muitas coisas e o ouvia com agrado. Ao chegar um dia lá chegou, oportuno, quando Herodes, por ocasião do seu aniversário, fez um banquete aos seus proeminentes homens de confiança, aos quiliarcas, vamos ver aqui, quiliarcas. Quiliarcas, diz aqui que está no 11, mas no 11... cortesãos, as pessoas mesmo da sua corte. Fez então um banquete também aos primeiros da Galileia. Isto aconteceu aonde? Na Judéia. Então, ele fez para os seus da Judéia, mas também fez aos primeiros da Galileia, ok? Vamos ao versículo 22, que diz assim: quando entrou a filha de Herodias, nós sabemos o nome dela? É a Salomé. Salomé, uma figura muito conhecida exatamente por esta passagem. Filha de Herodias, uma jovem muitíssimo bela, não é? O que ela fez, Herodias? Mandou a filha, vai lá e dá o seu melhor. Então entrou Salomé dançando e agradou Herodes e os comensais. O rei disse à mocinha, atenção, o rei disse à mocinha em público, certo? Não foi no cantinho, não. Todo mundo escutou que ele falou: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe tudo isto em público: o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Caramba, se fosse a Herodias, eu ia ficar com medo da filha, isso sim, não é? Alguém que dá a metade do reino para a filha da mulher, eu acho que já deve estar com alguma fantasia, é muita coisa, né? Por uma dança, gente. Como terá sido essa dança, né? A gente se pergunta, mas tudo bem. No versículo 24, nós temos assim: a Salomé saiu, não respondeu nada na hora, ela saiu, foi falar com a mãe. Depois de sair, ela disse à sua mãe: que pedirei? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Então, quem pediu não foi a Salomé, foi a mãe. Dirigindo-se imediatamente, com pressa, para o rei, pediu, dizendo: quero que, sem demora, me dês sobre um prato a cabeça de João Batista. Imagina a cara que deve ter feito o Herodes, que protegia João, não é? No versículo 26, então, nós temos: entristecendo-se muito, o rei não quis anular a própria promessa
por causa dos juramentos e dos convivas. Na verdade, do juramento à frente dos convivas, porque senão ele ficaria o quê? Sem credibilidade mais. Como é um rei sem credibilidade, não dá, né? E imediatamente, agora vejamos, estava lá João na cela, quietinho, devido com a sua, como é um espírito de escol, muito provavelmente João já devia ter ciência do que se ia dar, não é? Então, o que aconteceu? Foi ali naquela hora, não foi no dia seguinte. Herodes não foi falar com João, dizendo: lá, João, sinto muito, mas olha, isso aconteceu, você vai perder. Nada disso. Naquele mesmo momento, o rei, enviando um guarda executor, ordenou trazer a cabeça de João. Saindo o guarda, decapitou na prisão. Foi assim, tudo muito rápido. E trouxe, guarda, a cabeça de João Batista sobre um prato. Deu à mocinha e a mocinha deu o prato à mãe. Caso. Deu a cabeça, na verdade. Não é? O prato é secundário. Deu a cabeça. Depois de ouvirem isso, os discípulos de João Batista vieram, e aí nós temos a certeza, sim, João Batista tinha discípulos. Né? Levaram o seu corpo e o colocaram num sepulcro. E assim terminou a história. Essa, veja bem, João já tinha feito a parte dele na missão que lhe cabia. Ele veio para ser o precursor. Foi para o Rio Jordão, pregou, batizou e, inclusive, batizou o Messias. Quando Jesus chegou, ele disse que não tinha, vamos dizer assim, como batizar Jesus, que deveria ser o contrário, reconhecendo a excelência moral do Senhor. Mas Jesus chama a atenção dele, dizendo que deveria acontecer o que diziam as profecias. E nas profecias, assim foi dito. Então, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e uma voz do alto vem dizer: este é o meu filho muito amado. Imaginemos que coisa incrível, não é um fenômeno de voz direta, não há ninguém, é simplesmente uma voz que ecoa e todos escutam. Cristiana, o que é voz direta? Buscarem o livro dos médiuns. Não é? É um fenômeno de efeito físico. Seja bem-vinda, Icléia. Muito bem. Então, acabaram a missão de João Batista. Ora, mas por que João Batista foi decapitado? João Batista, quando era Elias, mandou matar decapitados 300 pessoas. Interessante, não é? Então, vamos ver lá no Antigo Testamento o que aconteceu com Elias. Então, essa finalização da história de João Batista é uma finalização bastante o quê? Coerente com o que sabemos de doutrina espírita, que todos nós vamos arcar com a responsabilidade, olha, erro, arrependimento, reparação. A justiça divina espera que nós nos arrependamos para repararmos. Isso pode levar tempo? Um arrependimento pode levar tempo? Pode levar tempo. A providência divina tem pressa? Não. Nós somos o quê? Imortais. Quem deveria ter pressa seria o quem? Nós, não é? De não ficarmos ali levando tempo, que é tempo. Que para nós importa, para a providência divina não importa. A casa do Pai tem muitas
moradas. E nós sempre teremos o acolhimento de uma das moradas do Pai. Se não for num tipo de planeta, será em outro tipo de planeta que melhor possa atender às nossas necessidades espirituais. Mesmo necessidades espirituais de espíritos mais rebeldes, mais renitentes, duros de reconhecer os seus erros como tais, ou mesmo reconhecendo, duros ainda para se arrepender.